Existe um problema que é pior do que a escravidão. É a pós-escravidão. Aqui mesmo, quem vive em Atlanta sabe a luta que foi há décadas atrás do pastor Martin Luther King Jr. e seus contemporâneos para acabar com a segregação racial, para lutar pela igualdade dos direitos civis, a igualdade das raças. Mas o problema não era acabar com a escravidão, como foi décadas antes de Martin Luther King, ou igualar os direitos civis. O problema é como você lida com você mesmo depois que já está livre. Para quem não sabe disso, 90% dos traficantes, dos bandidos no Brasil, 90% são negros. 75% dos pobres no mundo são negros. E a escravidão acabou há quanto tempo? 100 anos. Porque um problema maior do que a escravidão é o que fazer depois, quando você já está livre. É após a escravidão. E às vezes você vai falar, olha, no Brasil hoje tem cotas nas universidades e nas empresas para negros. E tem gente que acha isso legal, mas é a maior discriminação que existe. Porque você está querendo dizer o seguinte: já que o negro não consegue passar para a faculdade, vamos deixar uma cota livre aqui, que ele não precisa nem prestar concurso, que a gente deixa ele entrar. Não existe racismo maior do que esse. Mas por que ele não consegue entrar na faculdade e o branco consegue? Porque viver após escravidão é muito mais difícil do que estar escravo. A prova disso é o que nós vamos pregar nessa manhã. Porque quando Israel sai do Egito, quando eles por fim são liberados da escravidão, aí começaram os problemas. Quando você saiu da prostituição, quando você saiu das trevas, quando por fim você foi liberto daquele vício, quando por fim você encontrou um caminho melhor do que antes, o caminho da escravidão, quando por fim as algemas foram quebradas e agora você tem direito de ir e vir, agora você vai ter que conviver com você mesmo, com suas próprias decisões, e aí começam outros problemas. Porque muitas pessoas saíram do Egito, mas o Egito nunca saíram delas. Cada um tem uma forma de lidar com a pós-escravidão. Cada um aqui pode criar uma técnica, uma saída para si mesmo, para como lidar com depois que a escravidão acabou na minha vida. Antes eu era o escravo do pecado. Agora não, agora eu sou livre. Mas como eu vou lidar com essa liberdade? Porque tem pessoas que não se perderam na época que eram escravos, mas quando eram livres, caíram. Porque é muito mais fácil cair quando você é livre do que quando você é escravo. Porque quando você é escravo, tem alguém mandando o que você fazer. Quando você é livre, ninguém te manda nada, você decide. E é aí que você cai. Por mais que a escravidão seja cruel, dura, porque você vai ter que trabalhar às vezes quando não quer, acordar em horários que você não gostaria, vai ter que servir pessoas a troco de nada. Mas na escravidão você tem um destino, por mais cruel que seja. Na liberdade, você escolhe o seu destino. E não há quem culpar depois. No caminho entre Egito e Terra Prometida, o povo de Israel já era livre. E resolve olhar para trás e falar: ah, que saudade das cebolas que faziam lá no Egito.
Como tem gente que lutou tanto para entrar na América. E quando entra, fala, ai, que saudade do meu cafezinho no Brasil. Volta para lá, irmão. Está cheio de gente querendo entrar no seu lugar. A fila está grande. Gente que não consegue lidar com liberdade. Não sei se eu posso pregar tudo que eu tenho para pregar hoje. Gente que não sabe lidar com liberdade, não é culpa delas, elas não foram treinadas para serem livres. Mas para todo jeito do homem fazer alguma coisa, tem um jeito divino de fazer também. Vou repetir. Para toda forma humana de fazer alguma coisa, também tem a forma divina de fazer. Nós temos nossos jeitinhos para lidar com a liberdade, mas tem um jeito divino de se lidar com a liberdade. E nós vamos aprender algumas coisas hoje. Se você gosta de Bíblia, deixa ela aberta porque nós vamos ler bastante. Êxodo capítulo 3. Versículo 19 em diante, do 19 ao 21. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Porque eu estenderei a minha mão e eu vou ferir ao Egito com todas as minhas maravilhas que eu farei no meio deles. O que o Egito chamava de praga, Deus chamou de maravilhas. Porque praga é para quem sofre. Para quem está mandando é maravilha. Eu vou feri-los com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles. Depois, eles vos deixarão ir. Ou seja, vocês vão ganhar a liberdade. Versículo 21. E eu darei graça. Repete comigo, eu darei graça. De novo, eu darei graça. Eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis de mãos vazias. Nós estamos lendo o Êxodo capítulo 3, que é uma palavra profética que Deus está dando ao povo. Quando sairdes, ou seja, futuro. A Bíblia diz em Amós que Deus não fará coisa alguma na terra sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Então Deus revela alguma coisa, vocês vão ser livres, vocês vão sair do Egito. Como nós sairemos do Egito? Eu tenho uma forma de fazer. Eu darei graça a vocês, aos olhos dos egípcios. Não somente aos olhos de Faraó, porque se Faraó der ordem para vocês saírem, mas os egípcios não derem os despojos, as recompensas, os ouros, para que vocês se mantenham pós-escravidão, de que serve uma palavra de liberdade se você não tem a provisão para o caminho? É por isso que a forma de Deus de lidar com a pós-escravidão é muito melhor do que a nossa forma. Porque Ele dá graça para a gente, ou seja, simpatia, favor, aos olhos daqueles que podem nos abençoar. E aí vamos para Êxodo, por favor, 12, que agora é o cumprimento da palavra profética de Êxodo 3. A partir do versículo 35, Êxodo 12, 35 em diante. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios vasos, joias, prata, vasos de ouro e vestes. Versículo 36. E o Senhor deu graça. A minha versão aqui, Deus diz, Deus deu graça. A versão de vocês está aí no telão, disposição favorável, simpatia, favor, disposição favorável. Deus deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios, e estes lhe deram tudo o que eles pediram, e eles despojaram os egípcios. Porque quando você sai da escravidão com graça, você não sai de mão vazia.
Por que as pessoas morrem no caminho, na pós-escravidão? Porque saíram de mãos vazias. Deus, quando liberta alguém do império das trevas e os leva ao reino do Filho do seu amor, Ele não deixa você vir de mãos vazias. Por um motivo que é a mensagem central dessa mensagem, dessa palavra, dessa pregação. Porque a forma de Deus de tirar o Egito de você, a forma de Deus de te ensinar como ser livre, chama-se deserto. Entre o Egito e a terra prometida tinha um deserto. Você pode tentar lidar com a sua liberdade de qualquer jeito, você é livre para fazer o que quiser, mas a forma de Deus é o deserto.